Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E hoje, segunda-feira, dia 28 de outubro, nós celebramos em comunhão com toda a igreja a festa dos apóstolos Simão e Judas. Por isso, vale a pena você acompanhar o Inspira Santo de hoje, também da data de hoje, para acompanhar a meditação a partir da vida e do testemunho desses dois apóstolos. E nós aqui no Palavra Encarnada vamos nos voltar para o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Meus irmãos, nós estamos acompanhando o Evangelho, que corresponde ao Evangelho da festa litúrgica de hoje, que é dedicada aos apóstolos São Simão e São Judas. Obviamente, esse apóstolo Judas que nós celebramos hoje não é o Judas traidor. Jesus tinha 2 apóstolos chamados Judas. E por isso que na lista dos apóstolos que nós vemos no Evangelho de hoje, nós temos lá no versículo 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Então, eram 2 Judas. O Judas que nós celebramos hoje, que é santo, São Judas, também chamado São Judas Tadeu, é aquele que é nomeado aqui no Evangelho como Judas, filho de Tiago. É esse que é o santo que nós celebramos hoje, juntamente com São Simão. Também nós temos 2 apóstolos chamados Simão. Simão Pedro, que nós chamamos mais de Pedro, São Pedro, e o outro Simão, que é mencionado também aqui na lista dos 12 apóstolos, lá no versículo 15, quando diz Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, né? Parênteses, nós também temos 2 Tiagos, né, na lista dos apóstolos. Nós temos o Tiago, irmão de João, apóstolo e evangelista, e nós temos Tiago, filho de Alfeu, que era inclusive parente de Jesus. Então, nesse evangelho de hoje, voltando somente para o evangelho, algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, nós já meditamos sobre isso outras vezes aqui no Palavra Encarnada. Jesus vai à montanha para rezar e ele toma a decisão sobre quem vão ser os seus apóstolos depois de um momento de oração. Isso para nos ensinar que antes de nós tomarmos decisões importantes para nós pessoalmente, para a comunidade, para as pessoas que Deus confiou aos nossos cuidados, antes de tomar decisões importantes, nós precisamos procurar escutar a voz de Deus. O que é que Deus quer? Qual é a vontade de Deus para aquela situação? E por isso é importante nos colocarmos em oração antes dessas decisões. É isso que Jesus faz. E nós, antes de decidirmos alguma coisa, nos colocamos em oração verdadeiramente ou vamos escolhendo as coisas conforme os nossos impulsos, especialmente decisões tomadas a partir de feridas que nós temos, são decisões muito perigosas. Nunca é bom decidir com base em feridas, em ressentimentos. Jesus nos ensina como decidir. Decidir de forma ponderada, com tempo. Uma decisão importante exige paciência, cuidado, exige oração, escuta de Deus. Deus também fala através dos irmãos.
não é? Então, escutar aqueles irmãos que podem nos ajudar no discernimento é muito importante. E aí Jesus, ao amanhecer, chama os discípulos, o grupo grande dos discípulos, e entre eles escolhe 12. E aqui vem um outro ponto que eu queria convidar para a nossa meditação hoje. Jesus, logo depois de escolher os 12 apóstolos, ele não faz um discurso para eles. Ele não dá uma palestra para eles. Logo depois de escolher os seus apóstolos, ele começa a formar os seus apóstolos por meio do seu exemplo, por meio do seu testemunho. Ele desce a montanha junto com os apóstolos e os discípulos que estavam lá. E aí ele vai ao encontro da multidão. E ele demonstra mais uma vez uma grande compaixão diante de tantas pessoas que o procuravam, colocando nele toda a sua esperança. Uma multidão de pessoas, muitas delas doentes, pessoas enfermas e, pior ainda, pessoas que eram atormentadas pelos espíritos maus, ou seja, pessoas que estavam dominadas pelo mal. Jesus se compadece delas e cura essas pessoas. Ou seja, Jesus, ele mostra para os seus apóstolos como eles deveriam agir, agindo. Como quem diz, olha, vejam como eu faço, vejam como eu ajo, vejam como eu faço missão, vejam como eu trato as pessoas, como eu lido com as pessoas, especialmente essas mais sofridas que estão aqui no meio dessa multidão. E os discípulos, os apóstolos, eles vão aprendendo sobretudo por meio do testemunho do Mestre, por meio do testemunho de Cristo. Pessoal, isso para nós é um grande ensinamento, sobretudo quando Deus nos confia alguma missão, quando Deus nos dá alguma autoridade. Primeiro, sempre deve ser acolhida com muita humildade. Tem pessoas, infelizmente, que quando assumem alguma função de liderança sobre outras pessoas, são tomadas pela soberba e querem controlar a vida dos outros. Isso é uma grande tentação. Nunca isso pode acontecer no meio de nós. É interessante que o primeiro verbo, depois de Jesus escolher os apóstolos, é o verbo descer, que para nós é muito significativo no nome. Descer, ele desceu. Logo depois da lista dos 12, diz no versículo 17, Jesus desceu da montanha com eles. Descer é a primeira atitude de quem quer cumprir com fidelidade a missão recebida de Deus. Descer, humildade, serviço, se colocar a serviço, procurar pelo testemunho, mostrar qual é o caminho, cativar, levar para Deus, não levar para si. Quantos hoje em dia querem uma posição de liderança, assumem uma posição de liderança, querendo controlar as pessoas, querendo acompanhar cada decisão que os outros tomam, cada pedaço da vida, mandando, acompanhando, sendo duros. Mas e o testemunho? Mas e o serviço? Mas e o descer? Será que nós estamos imitando Jesus nesses pontos? Será que, ao recebermos uma missão, nós temos como primeiro passo descer? E sobretudo, que nós aprendemos isso também com Francisco, a pregação, por meio do serviço, por meio do testemunho, por meio de obras concretas de amor e misericórdia. Será que nós temos essa preocupação de, sobretudo, por meio do testemunho, testemunho alegre, testemunho livre, testemunho marcado pela pobreza do Evangelho, que quer levar para Deus, que não quer trazer nada para si, mas tudo para Deus? Será que nós temos seguido os passos de Cristo nesse ponto? Vamos meditar sobre isso sinceramente, nos colocando em oração e pedir a Deus a graça de nos converter naquilo que é necessário, para que nós sejamos aqueles que abraçam a missão que Deus nos confia como Cristo, não como soberbos, não como controladores da vida alheia, mas como servos, que querem levar todos para Deus e que baseiam toda a sua evangelização sobretudo no testemunho, na graça de Deus e no testemunho pessoal. Meditemos sobre isso, guardemos isso no coração,
que a Virgem Maria, junto com os apóstolos que hoje nós celebramos, São Simão e São Judas, que eles intercedam por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Simão e São Judas, apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.